Bom dia, meu nome é Camila. A aula de hoje é sobre geometria do design. O objetivo geral desse curso é te fazer perceber e refletir sobre um conjunto de pensamentos e teorias relacionados com a geometria do design. Os objetivos específicos, então, eles são conhecer a geometria modular, conhecer a construção da proporção áurea, saber utilizar as linhas de regulação de Le Corbusier, perceber o triângulo, elipse e espiral áurea, conhecer o sistema DIN de classificação de papéis, caracterizar a anatomia do compartilhar, perceber o retângulo raiz de 3 e conhecer o movimento para uma nova arquitetura. O programa do curso ele vai ser, então, os módulos Geometria Modular, Construção da Proporção Áurea, Linhas de Regulação de Le Corbusier, Triângulo, Elipse e Espiral Áurea, Sistema DIN de Classificação de Papéis, a Anatomia do Compartilhar, Retângulo raiz quadrada de 3 e por uma nova arquitetura, de 1931. Apresentação do curso. Esse curso ele apresenta um conjunto de pensamentos e teorias relacionados com a geometria do design, nomeadamente estudos sobre a proporção e composição da forma. Também referências cognitivas de proporção. A geometria do design são estudos sobre a proporção e composição da forma. Em toda obra de arte autêntica, e por autêntica se deve entender a tudo que pode atender a uma finalidade biológica, tudo que tem geneticamente um valor, deve haver dois elementos. Um de natureza matemática, que dá causa à categoria de beleza, e outro de natureza orgânica, que dá origem à categoria de vitalidade. As maiores obras de arte são, portanto, as que conjugam esses dois elementos em uma forma só, a qual se pode chamar de fundamental, porque possuem tanto a beleza quanto a vitalidade. Essa é uma citação de Herbert Reed, que foi poeta e crítico de arte e de literatura. Então, como profissional de design e educador, eu tenho visto ideias conceitualmente perfeitas enfrentarem dificuldades no processo de criação, principalmente porque o designer ele não é preparado para compreender os princípios visuais da composição geométrica. Tais princípios incluem a compreensão dos sistemas clássicos de proporção, como a razão áurea e os retângulos elementares, assim como as relações e proporções, que são as interrelações entre formas e suas linhas reguladoras. Essa é uma frase de Kimberly Elam, que ele é da Escola de Design de Ringling. O objetivo da geometria do design não é qualificar a estética através da geometria, mas sim mostrar as relações visuais que têm seus fundamentos nas qualidades essenciais da vida, assim como a proporção e padrões de crescimento é natural na matemática. Seu propósito é proporcionar um ensino nos processos projetuais e conferir coerência ao design através de uma estrutura visual. De posse desse ensino, o artista e o design eles poderão encontrar a validade e valores para os seus próprios trabalhos e projetos. As obras selecionadas elas foram escolhidas porque resistiram ao teste do tempo e, sobre muitos aspectos, podem ser considerados clássicos do design. Introduzindo o nosso curso, o que uma pinha, um corpo humano e uma trufa têm em comum? Todos são providos de sistemas naturais de proporções,
que propiciam os fundamentos para o trabalho de artistas, arquitetos e designers. Ao desvendar esses sistemas naturais, revela-se a misteriosa relação entre a matemática e a beleza. Nos conduz até o reino da geometria, das seções ouro da proporção divina e da sequência de Fibonacci, em linguagem acessível a muitos dos avessos da matemática. Ela nos mostra como a simetria, a ordem e o equilíbrio visual realçam o design. Desde os pôsteres de Jean Ticot, a cadeira Barcelona de Mies de Hoor, até o nome Besouro, ou New Beetle, de Volkswagen. A geometria do design explica não somente como as ciências da medição informam e até mesmo criam a beleza nas obras da natureza e da criação humana, mas principalmente como usar as técnicas para tornar belos os nossos próprios designs. Que a gente pode ver as proporções da pinha, do corpo humano e da trufa. Depoimentos. A natureza ela não conhece nenhuma estética contrária à razão. De acordo com Brent Beher, do formato correto das cartas de 1535, um julgamento sadio, ele abomina um quadro cuja feitura tenha dispensado o conhecimento técnico, mesmo que tenha sido executado com cuidado e diligência. A única razão pela qual pintores de tal categoria não se apercebem de seus próprios erros é que eles não aprenderam geometria, sem a qual ninguém pode se tornar um artista absoluto. Todavia, a culpa disso deve ser creditada aos mestres, que, por sua vez, ignoraram esta arte. De acordo com Joseph Miller Bruckner, o artista gráfico de seus problemas com design, em 1968, as proporções dos elementos formais e seus espaços intermediários estão muitas vezes relacionados a certas progressões numéricas e lógicas. De acordo com Max Bill, que foi retirado dos escritos de 1949, ele diz: "Sou da opinião do que se pode desenvolver a arte com base no pensamento matemático." De acordo com George Douglas, retirado de O Poder dos Limites, de 1994, ele diz: "O poder da seção áurea em criar harmonia deriva de sua propriedade única de unir partes diferentes de um todo, de forma a que cada uma delas preserva sua identidade própria, mas amola-se a um padrão maior de um todo." De acordo com Le Corbusier, Por uma Nova Arquitetura, em 1931, a geometria ela é a linguagem do homem. Ele descobriu o ritmo. Os ritmos aparentes aos olhos e aos espaços em suas relações mútuas. Esses ritmos e espaços são as verdadeiras essências das atividades humanas. Elas ressoam no homem por uma inevitabilidade orgânica, a mesma inevitabilidade que ocasiona o traçado da seção áurea pelos jovens, velhos, selvagens e instruídos. Preferências cognitivas de proporção. No contexto da obra humana e do mundo natural, existe uma comprovada preferência humana cognitiva pela proporção áurea, comprovada através da história. A arquitetura de Stonehenge, na Grã-Bretanha, onde se encontra o mais importante monumento megalítico da Europa, em 2000 a.C., é uma das mais antigas evidências do uso do retângulo áureo como a proporção de 1 por 1,618. Encontra-se outras evidências em escritos, na arte e na arquitetura dos gregos e civilizações antigas do século 500 a.C. Além da obra humana, as proporções áureas
podem ser encontradas no mundo natural, através das proporções dos seres humanos e dos padrões de crescimento de muitas plantas, animais e insetos. O psicólogo alemão Gustav Venter, no final do século XIX, investigou a resposta humana às qualidades estéticas especiais ao retângulo áureo. A curiosidade de Venter deveu-se à preferência estética pela seção áurea, documentada numa extensa gama de arquetipos culturais. Venter limitou seus estudos às obras feitas pelos seres humanos, tomando as medidas de milhares de objetos retangulares, como caixas, prédios, livros, jornais e etc. Ele concluiu que o retângulo médio aproximava do áureo uma área de 1 por 1,618, o que a maioria das pessoas preferia retângulos que guardassem aquela mesma proporção. O quadrado, que é 1 por 1, retângulo áureo, que é 5 por 8, a gente tem um duplo quadrado. O gráfico de Venter, retângulo preferencial, em 1876, mostra que a preferência deu-se à seção áurea, ao triângulo áureo.